História paralela 29. A determinação de certos ex-escravos. Conteúdo patrocinado. Emma tentou engolir a própria saliva na tentativa de umedecer um pouco a garganta ressecada, mas foi um esforço inútil, pois o interior da boca também estava completamente seco. Ela estava na fila, e havia um menino bonito na frente dela com pele clara e olhos vermelhos. Então vocês são os novos residentes. Muito bem. Eu, Erpel, o vampiro de raça pura que está no comando deste lugar, vou te ensinar as regras, o garoto disse em um tom presunçoso. Mas ninguém presente, incluindo Emma, achou desagradável a arrogância do menino. Embora o menino fosse tão magro que parecia nunca ter trabalhado em uma fazenda em sua vida, ele era de fato um vampiro de raça pura. Emma já tinha visto goblins e coelhos com chifres antes. Mas os vampiros de raça pura eram como seres de outra dimensão em comparação com os monstros que ela conhecia. Eles eram quase inteiramente mortais, possuíam mana ilimitado e eram capazes de esmagar armaduras de aço como se fossem feitas de papel. Eles eram monstros que viviam desde a Era dos Deuses, e ninguém poderia esperar cruzar espadas com eles, exceto heróis lendários. Isso foi o que Emma e os outros ao seu redor ouviram dos ensinamentos dos padres e das canções dos menestréis. Ouvir. Eu vou te ensinar quantas vezes forem necessárias, mas ouça com atenção. Primeiro de tudo, você acorda às 6 horas e as luzes se apagam às 10. Você precisa se reunir no refeitório para o café da manhã às 7, então certifique-se para se vestir e arrumar seus quartos antes disso. O jantar é das 6 horas às 8 horas, e os banhos grandes podem ser usados das 8 horas às 9 horas. Almoce nas escolas e locais de trabalho. Você será punido por roubar comida, tomar banho fora dos horários designados e ficar acordado até tarde, disse Erpel, explicando as regras da hospedaria em que Emma e os outros ficariam a partir de agora. Onde podemos verificar a hora? Alguém perguntou humildemente. Olhe para o relógio. E o sino aqui toca a cada 3 horas, das 6 da manhã às 9 da noite. Preste atenção na campainha. Só para ter certeza, você consegue ler os números, não consegue? Erpel perguntou ao grupo. Sim. Pode haver algumas crianças pequenas que não podem, no entanto, alguém respondeu. Aparentemente satisfeito com esta resposta, Erpel apontou para o prédio atrás dele, o prédio em que Emma e os outros viveriam por um tempo. Vocês evitarão gritar à noite, quebrar a mobília de seus quartos, dormir em quartos que não sejam os seus e beber em seus quartos. Você viverá uma vida ordenada, contanto que meus olhos sejam negros. Erpel declarou. TLN, Why you my eyes are black é uma frase em japonês que equivale à frase em inglês Why you still live. Faz sentido, já que os japoneses têm olhos negros. E seus olhos estão vermelhos, não estão? Uma criança apontou. Não é isso que significa, enquanto meus olhos são negros. Você começará a escola amanhã, então talvez aprenda coisas assim enquanto estiver lá. Erpel gritou com raiva para a criança. Me desculpe, um dos pais da criança se desculpou apressadamente. Por favor, tenha misericórdia. Erpel exalou. Não importa. Desde a Era dos Deuses, sabe-se que as crianças são criaturas vivas e descaradas. E as palavras daquela criança são um sinal de que ela está prestando atenção em mim e nas minhas palavras, suspirou. Woods, vou te dar isso, disse ele, chamando o nome da criança e tirando de dentro do sobretudo um objeto embrulhado em uma grande folha. Enquanto a criança e seus pais tremiam, Erpel beliscou o objeto embrulhado em folha. O que é? É uma batata seca que eu mesmo fiz. É muito doce, sabe? Não é apenas para Woods. Você deve dar uma fatia para todos. Também entregarei as chaves dos seus quartos. Cada família é responsável por sua própria chave. Tenha cuidado para não perdê-los, disse Erpel. Sim, batata seca. A criança chorou. Espere, façam fila com suas famílias. E não fique apenas com as chaves. Leve também a batata seca. Erpel gritou. Eu sou um adulto. Eu recebo alguns também? Emma perguntou. O que você disse? Você está dizendo que não vai comer minha batata seca. Talvez damascos secos teriam sido melhores? Erpel perguntou desanimado. Não. Eu estou muito agradecido. Emma disse apressadamente. E assim Emma recebeu a chave de seu quarto e algumas batatas secas. Depois que Vandaliel resgatou os escravos e as pessoas que haviam sido capturadas para serem vendidas como escravas, ele decidiu que permitiria que eles imigrassem para Talochein se quisessem.
No entanto, cada uma das pessoas que ele resgatou desejava se mudar para Talochein. Isso porque quando os subordinados da hiena, Gozoroth, atacaram suas aldeias, sequestraram os habitantes e saquearam seus objetos de valor, eles também atearam fogo em suas casas e campos. Eles fizeram isso para quebrar qualquer desejo que os aldeões capturados tivessem de escapar, mas como resultado, os aldeões perderam suas casas e os campos que lhes forneciam sustento para viver. Claro, Vandaliel havia devolvido aos aldeões algumas das coisas que Gozoroth havia tirado deles, mas essas pessoas eram habitantes de uma pequena aldeia. Eles nunca foram ricos em primeiro lugar. Assim, eles estariam mortos na primavera se não tivessem imigrado para Talochein. Mesmo que tivessem a sorte de ter sobrevivido, eles estariam em uma situação tão terrível que estariam trabalhando desesperadamente para pagar os impostos deste ano. Se eles falhassem em fazer isso, eles teriam se tornado escravos novamente no final de qualquer maneira. Mas isso não significava que Emma e os outros seriam levados para Talochein e então soltos. Vandaliel esperava que isso acontecesse. Ele havia construído um alojamento para eles morarem por um tempo enquanto se acostumavam com Talochein para que as crianças pudessem frequentar escolas, os trabalhadores passassem por experiências no local de trabalho e o restante, dependendo da idade, receberia treinamento. O professor da primeira escola que Emma frequentou era alguém que parecia mais adequado para trabalhar como novos soldados em um exército do que para ensinar conhecimentos acadêmicos. Meu nome é Gofer. Sou um escravo que foi resgatado por Sua Majestade Vandaliel alguns anos antes de vocês. Eu já me formei nesta escola antes, então suponho que isso me torne sua senpai de duas maneiras diferentes, disse uma irmã mais velha com um tom de voz animado e brilhante. Mas ela tinha mais de 2 metros de altura e seu bíceps musculoso era mais grosso que a coxa de Emma. Conteúdo patrocinado. Você deveria estar nos ensinando? Um dos alunos perguntou, impressionado com a presença de Gofer. Esta sala de aula estava cheia de adultos. As crianças foram reunidas em uma sala de aula diferente. O currículo de ambos era o mesmo, mas parecia que haviam sido separados para que os adultos não tivessem que se esforçar para se fazer de bobos na frente das crianças ou ter o orgulho ferido porque as crianças aprendiam mais rápido. Você fica desconfortável por eu ser sua professora, disse Gofer com um largo sorriso. Ela se virou para escrever uma fórmula numérica no quadro negro atrás dela, que Emma não havia notado antes. Então, alguém pode responder a esta pergunta? Ela perguntou. A questão no quadro negro era um problema de divisão de 3 dígitos. Não foi particularmente difícil, mas nenhum dos alunos, incluindo Emma, foi capaz de responder imediatamente. Bem, então, alguém pode ler isso? Perguntou Gofer, escrevendo superar limites no quadro negro em 4 caracteres kanji. Mas ninguém poderia responder a essa pergunta também. O sistema de status no Lambda significava que todos podiam ler números. A taxa de alfabetização para números era ainda maior do que a da Terra. No entanto, não era incomum que os habitantes de pequenas aldeias agrícolas soubessem apenas ler hiragana e katakana, sem nunca terem aprendido a ler números. Emma e os outros alunos foram criados em uma pequena vila agrícola. Nenhum deles havia feito qualquer tipo de estudo, exceto o chefe da aldeia e sua família, que precisavam saber calcular impostos e redigir documentos. Parece que nenhum de vocês sabe a resposta. Mas está tudo bem. Eu também não era particularmente inteligente, mas aprendi. Se vocês estudarem seriamente, poderão resolvê-los em 1 ou 2 anos. Você pode ganhar mais dinheiro se puder cuidar da papelada, sabe? Disse Gofer, sorrindo amplamente novamente. Os adultos murmuraram entre si, pensando que se Gofer podia fazer isso, eles também poderiam. Em meio ano, eles aprenderiam que Gofer Sensei era a única filha do rei da espada Borcos e recebeu uma educação comum quando criança, e apenas reaprendeu esse conhecimento na escola. No entanto, até então, todos aprenderam a ler e fazer cálculos até certo ponto, então nunca perderam a motivação para aprender. No caminho de volta de seu primeiro dia na escola, Emma parou ao ver Gofer, que estava cercado por pessoas com idade entre 10 anos e a idade de Emma. Gofer Sensei é popular, suponho, Emma murmurou para si mesma enquanto observava por um tempo. Sensei, eu já sou grande o suficiente, uma das crianças chorou. Eu também. Afinal, as pessoas feras se tornam tão grandes quanto os adultos quando têm 10 anos. Disse outro. Ei, eu sou pequena, mas sou anã.
Então na verdade já sou adulta, disse uma terceira. Pelas palavras que Emma pôde ouvir por um momento, ela pensou que Gopher estava sendo abordado por um grupo de garotas muito mais novas que ela. É por isso que queremos nos tornar mortos-vivos. Uma das meninas gritou. Vocês garotas, por que vocês querem se tornar mortos-vivos quando ainda estão vivas? Até Sua Majestade disse para você parar. Gopher disse, repreendendo-os. Eles não a estavam abordando de uma forma sexual, mas de uma forma que envolvia suas vidas. TLN, forma sexual, e uma forma que envolvia suas vidas e ambos pronunciados, seiteki em japonês. Queremos ser um grande morto-vivo como Borku-sama, disse uma das meninas. Por favor, apresente-o para nós, disse outro. Por favor, pare com isso. Não adianta eu apresentar meu pai a você, disse Gopher. Gopher sensei, o que está acontecendo? Emma perguntou timidamente. Gopher pressionou a mão na testa com exasperação. Vocês têm feito tanto barulho por aqui que esses garotos que imigraram há pouco tempo vieram ver. O que devo fazer quando eles cometeram um grande mal-entendido? Ela suspirou. Mas você não precisa se preocupar com isso. De certa forma, essas crianças são minhas colegas de classe. As garotas ao redor de Gopher eram os ex-escravos que Vandaliel resgatou da mina de escravos no Artner do Xi junto com Gopher. Havia uma demanda por crianças pequenas nas minas para serem usadas para cavar em túneis estreitos. Não havia muita demanda por escravos que eram crianças pequenas em outros lugares. Foi por isso que muitos meninos e meninas em idade em que não podiam ser usados na prostituição foram enviados para minas de escravos. Eram companheiros que haviam sido expostos a duros trabalhos físicos que matavam pelo menos um deles diariamente. Cada dia poderia ser o último para qualquer um deles. Vivendo em tal ambiente, seus olhos perderam a luz da esperança, e então eles tiveram a sorte de serem resgatados por Vandaliel. Como resultado, eles se tornaram adeptos de Vandaliel fanáticos a ponto de serem um tanto problemáticos. Então, você quer se tornar um morto-vivo? Disse Emma. Conteúdo patrocinado. Sim, queremos nos tornar mortos-vivos, aumentar nossa classificação e nos tornar úteis para essa pessoa, disse uma das garotas. Desejamos nos tornar grandes mortos-vivos como Rita-san e Saria-san, disse outro. Os olhos das meninas, eles pareciam um tanto opacos, mas ao mesmo tempo estavam brilhando. Eu acho que você pode se tornar uma empregada sem se tornar um morto-vivo. No mínimo, existe a opção de se tornar um ghoul, vampiro ou membro de outra raça de vida. Mesmo que você seja uma pessoa fera, disse Gopher. Zadiri-sama nos rejeitou. Ela disse que devíamos esperar um pouco, pelo menos até uns 20 anos, disse uma das meninas. Ela disse que vamos sentir dor nos peitos pequenos. Sei que ela está dizendo isso por preocupação conosco, mas não podemos esperar por anos, disse outro. Parecia que eles já haviam consultado Zadiris. O conselho de Zadiris está correto. Os vampiros provavelmente diriam o mesmo, disse Gopher. É verdade que Sua Majestade o Imperador nos resgatou, mas isso não significa que ele espera que ofereçamos nossas vidas a ele. Isso é especialmente verdadeiro para vocês, filhos. O próprio Imperador disse que ficaria feliz se você crescesse saudável e saudável neste país, não é? Isso é verdade, mas queremos fazer alguma coisa, uma das meninas exclamou. Não sei dizer se é só juventude falando ou se é uma doença que infecta jovens adolescentes. Se você não chegar logo em casa, o gerente desse lugar vai ficar preocupado e vir te buscar. Vocês vão levar uma surra se passarem do toque de recolher, então corram, disse Gopher às meninas. Erpel aparentemente distribuiu punições de surra. Talvez por ter vivido por mais de 100.000 anos, todos os mortais pareciam crianças pequenas para ele. Estamos indo para casa agora. Obrigado. Disse Emma, voltando apressadamente para a pensão, pois ela acharia tal punição embaraçosa em sua idade. Um morto-vivo, ela murmurou para si mesma baixinho. Cerca de 3 dias após sua imigração para Talochein, Emma estava passando algum tempo sozinha em seu quarto antes da hora de dormir. O que devo fazer? Ela sussurrou para si mesma. As coisas haviam mudado drasticamente nos últimos dias. O quarto de Emma era grande o suficiente para ela morar sozinha, e sua mobília era extravagante o suficiente para que ela se perguntasse se de repente havia se tornado uma nobre. Uma cama tão macia que não poderia ser comparada à palha, iluminação alimentada por um item mágico que era ativado quando a palavra luz era dita.
Um armário cheio de 5 conjuntos de roupas de inverno tingidas em cores que Emma nunca tinha visto antes na aldeia dela. Além disso, ela tinha uma unidade de aquecimento. Ela não sabia como funcionava, mas aparentemente tinha água quente correndo por seus canos de metal, mantendo seu quarto aquecido durante o inverno. Este lugar ficava a uma distância considerável ao sul de onde Emma morava antes, mas ainda estava frio, então ela estava muito agradecida por isso. Embora se ela tivesse uma dessas unidades de aquecimento em sua aldeia, ela não precisaria passar pelo trabalho de recolher lenha. Ela também recebia 3 refeições por dia, e todas eram deliciosas. Até a sopa tinha algo chamado dashi, o que a tornava muito saborosa. Ela não tinha queixas sobre como ela estava sendo tratada. Na verdade, ela estava até começando a se desculpar. Afinal, ela não tinha feito nada. Ela simplesmente foi atacada, viu seus pais morrerem, foi colocada em uma carruagem e depois resgatada de lá. Isso foi tudo. Eu tinha certeza de que seria obrigada a fazer trabalho de servo, ou algum tipo de trabalho duro, ela murmurou. Sem ter para onde ir, Emma recebeu a oferta de Vandaliel de migrar para Talosheim, uma nação da qual ela nunca tinha ouvido falar antes. Ela presumira que ele queria trabalhadores para seu país. Ela estava preparada para ser forçada a trabalhar no dia seguinte e ser entregue a um homem solteiro. Não era porque ela achava que Vandaliel e seus companheiros eram pessoas más. Ela simplesmente assumiu que tal tratamento seria normal. O conceito de direitos humanos era fraco neste mundo. Não que eles não existissem inteiramente, mas nunca haviam sido documentados adequadamente e poderiam muito bem ser inexistentes em comparação com os direitos humanos na Terra. Era por isso que mesmo quando escravos ilegais eram resgatados de bandidos ou organizações de comércio de escravos, eles não podiam esperar receber mais ajuda além de serem libertados. Talvez se tivessem sido sequestrados de uma cidade ou vila próxima, e essa cidade ou vila ainda estivesse intacta, eles seriam levados de volta para casa. Talvez eles recebessem cuidados médicos para quaisquer ferimentos que tivessem e recebessem proteção por alguns dias. Mas na maioria dos casos era só isso. Quase não houve casos em que o Salvador oferecesse proteção de longo prazo para alguém não relacionado a ele, como Emma, e os ajudasse a conseguir um emprego. Houve muitos casos em que escravos ilegais foram resgatados desse destino, mas acabaram como escravos legais de qualquer maneira por não terem parentes ou pertences e serem incapazes de encontrar trabalho. Esse ainda era um destino mais agradável do que alguns. Em um país que havia sido destruído há muito tempo, a lei permitia que o senhor feudal apreendesse os escravos por serem bens pertencentes a criminosos. Era por isso que Emma estava confusa e desconfortável com sua situação atual. Esta nação era certamente estranha. Monstros e mortos-vivos caminhavam todos os dias como se fossem perfeitamente comuns, comportando-se como humanos. Havia muitos com aparência humana como Erpel, o gerente da hospedaria, mas também havia muitos mortos-vivos que claramente não estavam vivos como esqueletos e lixes. Emma ocasionalmente avistava insetos pretos do tamanho de pessoas adultas e globos oculares flutuantes. Muitos dos ex-escravos ainda não estavam acostumados a ver tais criaturas, mas Emma havia parado de se surpreender ao ver esqueletos. Foi por isso que ela pensou que esta nação seria como o paraíso quando ela se acostumasse com os outros habitantes estranhos. Não é como se eu pudesse continuar comendo sem trabalhar, mas acho que é uma vida muito mais abençoada do que eu teria vivido na aldeia se nada tivesse acontecido. Isso é realmente bom para alguém como eu? Não é como se eu tivesse feito algo para merecer isso, Emma murmurou para si mesma. 2 dias depois, essas dúvidas dela se tornaram pensamentos certos quando ela se reuniu com seus pais. Oh, Emma, sussurrou o pai de Emma. Conteúdo patrocinado. Você está seguro? Estou tão feliz, disse a mãe. Pai? Mãe? Emma engasgou. Para os pais de Emma, Emma era sua única filha, a criança que finalmente nasceu depois de muitos esforços para ter filhos. Em outras palavras, eles já eram bastante velhos quando sua aldeia foi atacada. Os traficantes de escravos os consideraram sem valor comercial, então eles foram mortos. Vandaliel foi ao local da vila atacada e reuniu os espíritos restantes, incluindo os dos pais de Emma. Por favor, discuta com suas famílias se você deve retornar ao ciclo de morte e renascimento normalmente, ou se tornar um morto-vivo, ou tornar-se pseudo-reencarnado como monstros. Tornar-se um morto-vivo é a melhor maneira de preservar sua personalidade.
A pseudo-reencarnação pode resultar na perda de todas as memórias em alguns casos, explicou o próximo pseudocorpo principal do tipo Demon King familiar. Emma, que nunca esperava ver seus pais novamente, ficou muito feliz por reencontrá-los. E foi nesse momento que ela tomou sua decisão. No primeiro andar do Castelo Real, Luciliano dirigiu-se a um grupo de moças que quase nunca vira. Faz um tempo, mas estou feliz que você parece bem. Como alguém que foi seu companheiro na escravidão, isso me deixa muito feliz, disse ele. Sim, faz tempo, Luciliano-san, respondeu uma das meninas. Era provável que a maioria das meninas também não se lembrasse de Luciliano. Apesar das palavras ditas, as meninas não pareciam particularmente nostálgicas em vê-lo. Luciliano havia se envolvido em um conflito dentro de uma família nobre, acusado de falsos crimes e enviado para a mina de escravos. Essas garotas eram as ex-escravas que estiveram lá com ele. No entanto, como ele havia estado em celas diferentes delas, ele não estava muito familiarizado com elas. Mesmo depois de Vandaliel resgatá-los, Luciliano havia se tornado seu aprendiz e passado boa parte do tempo no Castelo Real, quase morando na oficina subterrânea. Assim, ele nunca havia interagido com essas meninas. Luciliano era autoconsciente o suficiente para saber que ele era uma pessoa muito excêntrica mesmo em Talochein, então ele evitava um pouco essa interação. Eu ouvi a história de Gofer. Você finalmente conseguiu fazê-la reclamar o suficiente para me arrastar para fora da oficina de forma tão espetacular, mas eu tenho que questionar sua ideia de se tornar um morto-vivo. Recomendo muito que escolham um caminho diferente, disse Luciliano às meninas. De jeito nenhum, uma das garotas sussurrou, claramente chocada e abatida. Não tente nos enganar falando como se você fosse uma pessoa normal. Posso ser um indivíduo excêntrico, mas seria um terrível mal-entendido supor que todas as minhas palavras e ações são de um cabeça de vento, disse Luciliano. Sua personalidade básica era a de um cientista louco. Ele poderia se comportar como um ser humano sério quando necessário, mas a verdade é que ele não hesitava em realizar experimentos humanos em assuntos como bandidos. Além disso, ele estava mais interessado em mortos-vivos do que em humanos vivos. Nunca em sua vida ele tentou espiar o corpo nu de uma mulher, mas ele era um excêntrico convicto que tentou espiar Vandaliel realizando uma cirurgia nos heróis titãs Zandia e Giena para ver sua pele e, o mais importante, suas entranhas. No entanto, ele possuía senso suficiente para impedir que essas garotas vivas se tornassem mortas-vivas. Como especialista no assunto, vou lhe dizer isso. Se você deseja se tornar um morto-vivo forte, você deve ter fortes sentimentos de ódio e arrependimentos persistentes. Existem registros mínimos de pessoas que se tornaram mortos-vivos porque quiseram, como você está tentando fazer. No entanto, exceto alguns casos de magos que se tornaram High-Liches e Elder-Liches como resultado de suas pesquisas, todas as outras tentativas terminaram em fracasso, o resultado sendo um mero cadáver em movimento. O morto-vivo de nível 1 Luciliano disse severamente. Nenhum de vocês deseja isso, não é? Isso é, mas... A garota murmurou vacilando. As meninas ficaram abaladas com a explicação de Luciliano. De qualquer forma, se você planeja se tornar um morto-vivo e depois atingir níveis mais altos, acredito que treinar diligentemente enquanto ainda estiver vivo teria o mesmo efeito, continuou Luciliano. Pode parecer que os mortos-vivos se desenvolvem mais rapidamente, mas não acho que você deva subestimar o poder dos vivos. Talvez você tenha razão, disse a moça que representava o grupo, vendo algum sentido nas palavras de Luciliano. Mas ela ergueu o rosto para continuar falando. Você pode estar certo, mas acho que podemos nos aproximar dessa pessoa tornando-nos outras raças, em vez de permanecermos como humanos e anões, disse ela. Eu sou uma pessoa fera, mas concordo com ela, disse outra garota. Luciliano soltou um pequeno gemido e franziu a testa, sabendo que as meninas tinham razão. Eles estão surpreendentemente cientes da verdadeira natureza da orientação do mestre. Que crianças inteligentes e problemáticas. Ninguém explicará às meninas a orientação de Vandaliel, mas elas compreenderam instintivamente sua verdadeira natureza. A orientação de Vandaliel era o caminho da criação do demônio das trevas. Ele guiava os humanos, mas tinha um efeito maior nos monstros do que nos humanos, e tinha mais efeito nos mortos-vivos e monstros que estavam perto da morte. Não havia dúvida sobre isso, afinal, era o suficiente para fazer até mesmo mortos-vivos básicos descartarem seu ódio pelos vivos e seu desejo por sua carne. Ainda assim,
Eles são os únicos que desejam ir tão longe a ponto de mudar de raça apenas para serem guiados em maior medida. Talvez seja porque eles foram enfeitiçados enquanto eram essencialmente cadáveres vivos, e agora são pessoas vivas e saudáveis. A orientação tornou-se mais fraca do que antes? Perguntou-se Luciliano, desistindo da esperança de convencer as meninas a desistir. Se sua conjectura estivesse correta, seria impossível convencer as meninas usando a lógica. Na verdade, se ele os recusasse demais, era possível que eles cometessem suicídio em um futuro próximo, ou tentassem atacar vampiros nascidos no nobre e roubar seu sangue na tentativa de se tornarem vampiros. Conteúdo patrocinado. Mas o que ele achou estranho foi: eu entendo vocês, meninas, ou melhor, desisti de tentar dissuadi-las, disse Luciliano às meninas. Mas por que você está aqui? Ele perguntou, olhando em uma direção diferente. O que Luciliano estranhou foi que Emma estava entre essas meninas. Se bem me lembro, você é uma cara nova por aqui, disse ele. Porque eu quero ficar mais forte, Emma respondeu. Já perguntei a essas meninas, mas o que há de errado com os métodos comuns de se tornar mais forte? Acho que em cerca de um mês você estará apto a fazer o treinamento obrigatório de soldado cidadão, disse Luciliano. Talosheim tinha treinamento de soldado cidadão obrigatório, um sistema para garantir que cada cidadão possuísse força de combate para derrotar um soldado médio de outras nações. Os cidadãos treinaram com bestas e lanças enquanto usavam armaduras vivas para adquirir o nível 2 em habilidades como tiro com arco e técnica de lança. Eu ouvi sobre isso. Mas isso não é suficiente. Afinal, eu realmente não fiz nada. Mesmo quando eu estava andando naquela carruagem e uma garota estava prestes a ser morta na minha frente, eu apenas assisti. Eu estava com tanto medo que não conseguia me mexer, disse Emma. Emma era uma das passageiras da carruagem em que Vandaliel se esgueirara. Ela estava presente quando Vandaliel salvou uma jovem naquela carruagem. O menino que parecia mais fraco que Emma salvou aquela garotinha, estendendo a língua para furar as orelhas do canalha que estava prestes a matá-la, destruindo parte de seu cérebro e assumindo o controle de seu corpo, mas ele de fato a salvou. Enquanto isso, Emma não fez nenhum esforço para parar o canalha como o irmão da garota fez. Ela se encolheu e tentou se encolher o máximo possível para não se tornar o próximo alvo do canalha. Impotente e encolhida, ela foi resgatada e seus pais foram trazidos de volta como mortos-vivos, embora fossem incapazes de falar tão claramente quanto antes. Apesar disso, Emma não podia aceitar ser tratada com tanta hospitalidade. Acho que você estaria bem apenas sendo grato. Acho que os crentes respeitáveis de Alda ficariam furiosos ou tomados pela dor se seus pais fossem transformados em mortos-vivos, Luciliano apontou. Realmente, disse Emma. Minha aldeia só tinha um pequeno santuário para Botin Sama então. Acho que até os ensinamentos de Botin pregam que os mortos devem retornar à terra. E os vivos normalmente têm um instinto de temer a presença de mortos-vivos, disse Luciliano. De qualquer forma, acho que você está pensando demais nas coisas. O mestre resgata as pessoas por suas próprias razões. Segundo Luciliano, Vandaliel resgatava pessoas por dois motivos. Um era por causa de seus aliados. Houve casos em que parentes ou conhecidos daqueles que ele considerava aliados precisaram ser resgatados, mas houve outros que não eram parentes. Mas Vandaliel salvou mesmo assim porque sabia que seus aliados ficariam felizes com isso. Esta era uma categoria muito ampla. Afinal, havia até deuses que Vandaliel considerava seus aliados. Ele resgatou os fracos que encontrou, desde que não lhe causassem grande fardo, pois isso traria alegria para a vida, a deusa da vida e do amor. A esse respeito, Vandaliel era essencialmente um filantropo. A outra razão pela qual Vandaliel resgatou pessoas foi para seu próprio bem. Não que ele estivesse fazendo isso para ganhar algo que fosse um benefício prático para aqueles que ele resgatou. Foi algo que ele fez para manter sua própria humanidade e o equilíbrio de sua mente, para permanecer uma pessoa. Esse aspecto sentimental de Vandaliel não podia ser menosprezado. Se Vandaliel fosse uma pessoa impiedosa que não olhava para os outros, que procurava ativamente matar os crentes dos deuses pertencentes às forças de Alda e os cidadãos do Império Amid, era possível que ele não fosse tão forte quanto ele estava agora, ou que ele nem estaria vivo agora. Depois de nascer como filho de Darcia, se ele nunca salvou os Ghouls depois de encontrar Zadiris e o resto de sua aldeia, se ele usou Bowman e suas outras criações como peões descartáveis,
Se ele apenas comandou os titãs mortos-vivos sem restaurar a nação de Talosheim. Se ele nunca tivesse estendido a mão para os outros membros das raças de vida. Se nenhuma dessas coisas tivesse acontecido, era improvável que as forças de Alda o tivessem visto como o próximo rei demônio, mas talvez ele nunca tivesse se aventurado sob o castelo do Ducado de Artner para resgatar a princesa Levia e os outros Titã Ghosts, onde ele absorveu um fragmento do rei demônio, e talvez ele não tivesse trabalhado tanto para se tornar mais forte e proteger seus companheiros. Então ele pode ter sido morto por um dos indivíduos reencarnados ou pelos vampiros que adoravam deuses malignos. Vandaliel não era forte porque era cruel. Ele se tornou forte porque, embora fosse insano, tinha pena dos outros, assim como esse império. O mestre é tolerante com a fraqueza. Ele pode elogiar a bravura de quem não tem poder, mas não critica a covardia, não é? Disse Luciano. Isso é verdade, mas não posso aceitar isso. Emma insistiu. É assim mesmo? Eu vejo. Isso está ficando problemático, então vamos em frente. Felizmente não há nenhum familiar rei demônio aqui, então o mestre não vai impedi-lo, e não vejo problema em ter mais um adicionado ao grupo, disse Luciliano, cansado de tentar persuadir Emma. De seus pertences, ele tirou uma garrafa que havia recebido permissão de Vandaliel para usar caso não conseguisse convencer as meninas a não fazer isso. Isso é álcool? Emma perguntou. Não, é o sangue do mestre. Em sua forma pura, disse Luciliano. Emma e o resto das meninas engasgaram ao ouvir o que havia na garrafa. A verdade é que todos os meus animais experimentais se transformaram em monstros depois de beber a poção de sangue feita com o sangue do mestre. Achei que teria o mesmo efeito em humanos, então eu e mais um bebemos o sangue do mestre, mas não houve nenhuma mudança em particular além de ver o mestre com mais frequência em nossos sonhos, explicou Luciliano. E então pensei que talvez houvesse resultados diferentes dependendo do sexo, idade, raça e físico. Se vocês realmente insistem, por favor, juntem-se a mim nesta experiência. Mas vou limitar isso para aqueles que têm 15 anos ou mais. Luciliano tirou os copos de seus pertences e começou a derramar o sangue neles. O líquido carmesim deveria ter um cheiro metálico, mas Emma achou que tinha um aroma doce. Agora então, o que você vai fazer? Luciliano perguntou às meninas. Não há garantia de que haverá alguma mudança, mesmo se você beber, mas... Vários dias depois, Emma ainda era humana, mas aparentemente teve um sonho em que estava fazendo um trabalho envolvendo o polimento de globos oculares do tamanho de um punho e enterrando-os em pedaços de carne ao lado dela. Conteúdo patrocinado. Capítulo 30. A Esídula que curte sua terceira vida. Conteúdo patrocinado. Durante a primeira vida de Tsuchiya Kanako, seu sonho de infância era se tornar um ídolo. Seus pais, irmã mais nova, irmão mais novo e seus amigos diziam que ela era fofa, e ela se considerava um gênio quando se tratava de dançar e cantar. Com a ajuda dos pais, ela frequentou a aula de balé em sua cidade natal e se esforçou ao máximo para praticar canto. Com esforço, ela se tornou boa nessas coisas, mas ela percebeu que seu talento era apenas mediano. Talvez seus pais também não tivessem pensado que ela sobreviveria no mundo do entretenimento. Ou talvez eles realmente se opusessem a Kanako perseguir tal carreira, ou talvez eles simplesmente tivessem problemas financeiros. Por alguma razão, eles não preencheram a papelada para inscrevê-la em uma escola de treinamento. E assim, Kanako passou pelo ensino fundamental e médio sem equipes de produção, miraculosamente descobrindo seu talento. Ela experimentou ter papéis principais e secundários no clube de teatro de sua escola, mas não era a vida de ídolo resplandecente que ela havia imaginado. E no ensino médio, Kanako percebeu que, embora fosse a garota mais atraente de sua classe, havia pelo menos uma garota em cada classe de sua escola que era tão atraente quanto ela. Na época em que entrou no ensino médio, ela percebeu como era medíocre. Era verdade que ela era relativamente atraente e certamente era boa em cantar, dançar e atuar para um amador. Ela se destacava entre os outros alunos de seu ano e era popular em sua classe. Mas teria sido impossível para ela usar isso como suas armas para sobreviver na indústria do entretenimento. A mídia da época era obcecada por ídolos acessíveis que eram quase tão atraentes quanto a garota bonita da sua classe. Mas não era realista para Kanako estar entre esses ídolos. Talvez fosse possível para ela passar em um teste. Talvez ela pudesse ser escolhida para ficar no centro de um grupo de membros.
Mas Kanako precisaria trabalhar desesperadamente apenas para adquirir as fichas de que precisava para apostar em todos esses talvez, e ela ficaria sem nada se essa aposta falhasse. Além disso, era possível que ela ficasse mentalmente tensa, contraísse dívidas e fosse forçada a aparecer em vídeos adultos. Kanako tinha ouvido o ditado de que os fracassos são lições de vida, mas no final, ela decidiu desistir de seus sonhos. Ela viveria uma vida escolar gratificante, entraria na universidade e depois conseguiria um emprego. Procuraria namorado enquanto trabalhava, casaria e, se possível, levaria uma vida confortável como dona de casa. Esquecendo-se de seus brilhantes sonhos infantis, Kanako passou seus dias pensando distraidamente em viver aquele tipo de vida comum. Mas quando um incidente terrorista ocorreu na balsa durante sua excursão escolar, ela fez todos os esforços para sobreviver, mas morreu no final. A vida de Tsuchiya Kanako deveria terminar aqui, mas por algum tipo de milagre, Kanako conseguiu viver uma segunda vida. Além do mais, ela vivia em um mundo onde existia magia, com uma variedade de dons dados a ela por um deus. Foi um milagre maior do que seu talento ser notado por uma equipe de produção de entretenimento. Em Origin, ela nasceu como filha do dono de uma empresa. Além disso, ela se tornou ainda mais atraente fisicamente do que antes. Isso era subjetivo na época, mas outros indivíduos reencarnados confirmaram isso mais tarde. Além disso, suas habilidades médias de canto e dança de sua vida anterior agora eram talentos reais. Com todas essas circunstâncias juntas, era natural que Kanako se esforçasse para realizar o sonho que ela não conseguiu em sua vida anterior. Um homem estava deitado em uma cama, rindo com uma voz profunda. Muito bom. Você é muito bom nisso, considerando que é sua primeira vez. Enquanto isso, Kanako continuou o que estava fazendo, tomando cuidado para não olhar para ele. Realmente tem gente que é assim. Vejamos, não tem câmeras escondidas. Isso é bom, porque não quero deixar nenhuma evidência do meu crime. Mas encontrei o controle remoto que fará um bando de homens assustadores virem correndo para cá. Vou deixar isso de lado, ela disse para si mesma. Tudo que resta é o meu objetivo. Aí está. É realmente um caderno preto. Naturalmente, o que ela vasculhava era a bagagem do homem que soltava ruídos eróticos na cama. Quanto ao motivo de Kanako se encontrar nessa situação caótica, os eventos que levaram a esse ponto foram um pouco complicados. Com a chance dada a ela por meio das conexões de seus pais, Kanako usou sua habilidade de trapaça e trabalhou duro para estrear como atriz infantil, e ela ganhou popularidade rapidamente. Ela continuou a estrear como cantora, mantendo sua popularidade como uma talentosa cantora, dançarina e atriz ao entrar no ensino médio. Rodcourt não havia concedido a ela nada tão conveniente quanto talento para ser um ídolo, mas como resultado de suas capacidades físicas aumentadas em comparação com quando ela estava na Terra, seu canto e dança se tornaram significativamente melhores. Suas habilidades de atuação vieram de sua experiência útil no Clube de Teatro da Terra e do estudo sério que ela fez neste mundo. Bem, mesmo assim tenho certeza de que há pessoas que pensam que eu trapaceei. Afinal, existem problemas como o que estou enfrentando agora, pensou Kanako consigo mesma. Kanako recebeu uma habilidade parecida com uma trapaça, aquela que eventualmente viria a ser chamada de Vênus. Isso permitiu que ela copiasse as memórias e emoções dos outros e as implantasse em si mesma, e vice-versa. Ela havia usado essa habilidade sem restrições. Ela implantou impressões favoráveis de si mesma em seus produtores e coatores e transformou as pessoas que iam a seus shows e sessões de autógrafos em seus próprios fãs. Ela copiou as memórias de seus rivais que eram habilidosos em dançar, tocar instrumentos, cantar e atuar para obter essas habilidades para si mesma. Kanako não pensou em si mesma como tendo feito algo errado. Vênus não era uma habilidade poderosa o suficiente para fazer lavagem cerebral nos outros ou causar grandes mudanças em suas personalidades. Ela também implantou apenas opiniões favoráveis de si mesma nos outros. Ela nunca implantou opiniões negativas sobre seus concorrentes e nunca deixou os fãs tão absortos com ela a ponto de causar problemas em suas vidas diárias. Quanto às suas habilidades de dança e canto, elas foram o resultado do trabalho árduo que ela colocou depois de copiar as memórias de outros artistas para si mesma. No entanto, esses métodos ocasionalmente causaram problemas inesperados. Kanako estava lidando com um deles. O homem na cama cacarejou de alegria. Isso mesmo.
Faça-me feliz e eu irei endossá-lo ao diretor Michael Golden Silver, então faça o seu melhor. Kanako usou Vênus para implantar sentimentos favoráveis a si mesma em uma das pessoas da indústria do entretenimento, e essa pessoa a recomendou a uma variedade de mentores e aqueles que puxavam os cordões por trás da cortina da indústria. Como resultado, o homem na cama, que era um dos figurões que se interessaram por Tsuchiya Kanako, atentou com a possibilidade de estar no próximo trabalho de um diretor mundialmente famoso e ofereceu a ela uma chance para dormir subindo a escada. Aliás, Kanako tinha 13 anos neste momento. Então realmente existem pessoas assim. Quase me faz chorar ao pensar como o mundo do entretenimento é patético ser controlado por lolicons como este, Kanako murmurou para si mesma. Isso mesmo. Você está soltando alguns barulhos legais, eu não me canso disso. É bom demais. O homem na cama gritou de alegria. Parece que ele gostou das memórias falsas editadas que eu dei a ele, mas isso está me deixando muito cansado. Embora Kanako fosse filha do presidente de uma empresa, ela não conseguia enfrentar os mentores que governavam toda a indústria do entretenimento. Ela fingiu aceitar as exigências do homem, copiou suas memórias e as emoções ligadas a elas usando Vênus. Ela então as editou, criando falsas memórias de que havia dormido com ele para subir na indústria. Ela não tinha falta de memórias para usar como material de base, já que ele parecia ter exigido que muitas outras meninas dormissem com ele para melhorar suas carreiras. Agora aquele homem estava na cama, revivendo sua melhor lembrança de uma garota dormindo com ele por sua carreira. Então, eu tenho segredos para usar em autodefesa assim que isso for divulgado. Tudo o que preciso fazer agora é ver como as coisas se desenrolam, disse Kanako para si mesma. Tendo anotado o conteúdo do caderno preto, ela o devolveu ao local de onde veio. Tudo o que restava a fazer agora era encontrar uma oportunidade para tomar um banho e fazer com que os funcionários do homem a levassem de volta ao estúdio de produção. Depois disso, ela só precisava fingir que nada havia acontecido. Afinal, nada havia sido feito com seu corpo. Ninguém descobriria sobre isso. Não seu gerente, que estava completamente alheio a tudo, e certamente não seus pais ou irmão mais velho. Ainda assim, é bastante estranho. Esse Deus nos deu boa sorte e destinos, então por que ainda estou tendo problemas? Se eu estivesse em um mangá shoujo e realmente tivesse boa sorte e um destino, então não teria sido resgatado por um belo homem mais velho com um forte senso de justiça? Kanako se perguntou. Esta não foi a primeira vez que ela se viu em apuros. Ela já havia sido sequestrada depois de descobrir inesperadamente a conspiração de um diretor executivo para assumir o controle da empresa, e também já havia sido atacada por um perseguidor. Durante a festa de noivado de seu irmão mais velho, terroristas entraram no barco em que a festa foi realizada. Ela também já havia se envolvido em um caso de assassinato que saiu direto de um mangá misterioso. Kanako havia resolvido todos esses problemas. Na maioria das vezes, ela o fez usando Vênus para passar pistas de que ela havia se descoberto para os outros e torná-los heróis. Ela queria ser um ídolo, não um herói de ação ou um grande detetive. Ela não podia se dar ao luxo de se destacar dessa maneira. Aqueles tempos foram realmente problemáticos, Kanako lembrou para si mesma. Se eu me tornasse um suspeito, minha vida na indústria do entretenimento estaria acabada. Bem, não que houvesse algum criminoso tentando me incriminar, já que sou menor de idade. Ainda assim, se eu realmente sou abençoado com boa sorte, não seria normal para mim não ser pego nesses incidentes? Claro, não havia ninguém para responder a essa pergunta e ela naturalmente não recebeu resposta. Sua habilidade era aquela que copiava e colava memórias e emoções existentes anteriormente, não poderia produzir respostas que ninguém soubesse. Talvez eu devesse me considerar afortunada por ser capaz de passar por tudo isso usando minha habilidade, mas não é como se eu pudesse pedir aos outros indivíduos reencarnados, ela murmurou. Como Kanako era filha de um presidente de empresa e também envolvida com entretenimento, ela entrou em contato com pessoas de todos os tipos de indústrias. Entre eles estavam crianças de sua idade que ela nunca havia visto antes. Filhos e filhas de políticos, artistas famosos, celebridades locais e filhos de famílias conhecidas. Essas pessoas sempre desviavam o olhar quando notavam Kanako. Essas crianças com traços das mesmas feições de seus colegas, dos alunos de outras séries e dos funcionários da escola que haviam morrido na mesma balsa que ela na Terra. Eles provavelmente não queriam se envolver com ela. Kanako sentiu o mesmo.
Embora tivessem sido companheiros que compartilhavam memórias juntos na Terra, agora todos viviam suas próprias vidas separadas. Não havia nenhum benefício em se reunir. No entanto, houve um indivíduo reencarnado que tentou fazer contato com Kanako. Eu me pergunto se Asahi realmente pensou sobre as coisas. Kanako se perguntou. Conteúdo patrocinado. Era seu ex-colega de classe, Minami Asahi. Ele havia enviado a ela uma mensagem criptografada disfarçada de carta de fã, descrevendo os eventos de suas primeiras vidas em um ensaio com frases semelhantes a romances e perguntando o que ela achava de se reunir com seus ex-companheiros. Naquela época, Kanako havia respondido: acho estranho. Não seria antinatural nos reunirmos sem que algum grande incidente ocorresse? Minha habilidade de se tornar conhecido seria fatal para minha carreira de ídolo. Eu realmente espero que não haja nenhum grande incidente, Kanako murmurou para si mesma. O homem na cama ficou quieto, então Kanako usou Vênus nele mais uma vez para plantar falsas memórias nele. Então voltou para seu estúdio de produção como se nada tivesse acontecido, exatamente como ela havia planejado. Aliás, como resultado desse incidente, ela foi escalada para o próximo trabalho do diretor Michael Goldsilver como sobrinha de um policial asiático, o ator principal secundário. Seu personagem foi sequestrado por um grupo mafioso que negociava ilegalmente mídia mágica de nível militar e resgatado pelo personagem principal. Ela ficou na tela por apenas 5 minutos no total, e sua única linha falada foi obrigada depois de ser salva. Depois disso, a vida de Kanako deveria correr bem, mas um grande evento ocorreu quando ela tinha 18 anos. O indivíduo reencarnado Amemiya Hiroto anunciou publicamente ao mundo que ele e 99 outros possuíam habilidades especiais. Depois disso, ele uniu Kanako e o resto dos indivíduos reencarnados. A verdade é que Kanako e os outros indivíduos reencarnados haviam recebido mensagens dele antes de seu anúncio público, mas isso não mudava o fato de que Amemiya os havia unido à força. Se eles tivessem recusado, suas habilidades especiais teriam sido divulgadas ao mundo. Tendo relutantemente reunido com os outros indivíduos reencarnados, Kanako formou um grupo com indivíduos reencarnados com ideias semelhantes, incluindo o Cronos, Murakami Junpei e o Gungnir Kaido Kanata. Juntos, eles se juntaram a Amemiya Hiroto, assim como Asahi e Naruse Narumi que já o conheciam. No entanto, Amemiya e os outros contaram a ele sobre uma verdade terrível. As agências de inteligência de várias nações já estavam aprendendo sobre suas habilidades especiais. Nesse ritmo, era possível que fossem sequestrados em segredo e colocados em confinamento dentro de instalações de pesquisa. O plano de Amemiya era reconhecer suas habilidades especiais ao público e formar um grupo para que isso não acontecesse. Nessas circunstâncias, muitos dos indivíduos reencarnados cooperaram com Amemiya e a organização Bravers que ele formou logo depois. Eles usaram suas habilidades especiais que até agora mantiveram escondidas para o benefício da humanidade, sendo úteis para a sociedade. Para eles, esta foi a libertação de seu segredo. Mas vários dos indivíduos reencarnados, incluindo Kanako e Murakami Junpei, ficaram insatisfeitos desde o início, pois a revelação de suas habilidades especiais lhes custou caro. Embora as explicações das habilidades dos Bravers ao público fossem breves, elas realmente foram reveladas. Kanako mentiu sobre sua habilidade e disse a todos que Vênus era uma habilidade que lhe permitia encantar os outros. Se ela tentasse fingir que sua habilidade era algo completamente diferente, isso teria sido visto pela habilidade do inspetor de Shimada Izumi, e ela ficaria muito preocupada se lhe pedissem para demonstrar sua habilidade. Mentira se não fosse pelo fato de que as habilidades de trapaça não funcionaram tão efetivamente em outros indivíduos reencarnados, no entanto. Assim, as pessoas começaram a pensar que a popularidade de Kanako entre seus fãs e as pessoas da indústria do entretenimento era por causa de sua habilidade. Não havia nenhuma prova e a mídia não podia criticar os Bravers diretamente. Muitos dos fãs nem se importaram. Mas o pessoal da indústria do entretenimento deu passos muito claros para criar distância entre eles e Kanako, independentemente de ela ter realmente usado sua habilidade ou não. Não só isso, mas até mesmo seu irmão mais velho e seu noivo cortaram contato com ela. Kanako disse a si mesma que as mudanças na maneira como as pessoas ao seu redor a tratavam eram algo que ela havia causado ao usar sua habilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela não esqueceu seu ressentimento contra Amemiya e os outros.
No entanto, também era verdade que ela não tinha para onde ir, exceto os Bravers. Por cerca de 2 anos, ela participou de resgate internacional em desastres como parte dos Bravers. Sendo proficiente em magia de atributo de terra, atributo de água e atributo de vida, ela era bastante ativa no campo, mas era difícil para ela fazer uso de sua habilidade de Vênus. Sua única aplicação real era encantar as pessoas que ela estava resgatando para fazê-las esquecer temporariamente o trauma dos desastres que haviam vivenciado. Após o incidente Undyad e a revelação da existência do atributo morte para o mundo, ela começou a lutar contra terroristas com o resto dos Bravers. Kanako passou por um treinamento militar que nunca quis fazer, lutou contra terroristas com armas e magia e usou Vênus para interrogar suspeitos capturados. Mas muitos desses criminosos políticos se recusaram a falar, mesmo com impressões favoráveis de Kanako implantadas neles. Assim, Kanako copiou secretamente suas memórias para extrair as informações que conheciam. Agora que penso nisso, esse foi meu primeiro erro, disse Kanako ao grupo reunido ao seu redor enquanto ela relembrava o passado. Por quê? Você já copiou e colou várias memórias, então não está acostumada? Perguntou Build, a mulher Gol da aldeia que havia sido liderada por Zadiris. Foi o que pensei, respondeu Kanako. Mas uma vez que realmente fiz isso, comecei a vomitar sempre que comia, tinha pesadelos e ouvia alucinações auditivas. Foi muito problemático. Uau! Então, as memórias daqueles criminosos políticos eram muito ruins? É isso mesmo. Pensei que ficaria bem porque estava acostumado, mas subestimei o preço que isso teria sobre mim. Até aquele momento, Kanako acreditava que havia dominado o uso de Vênus. Apesar do fato de não haver um sistema de status no Origin para verificar os níveis de habilidade em valores numéricos, ao contrário do Lambda. Até que ela começou suas atividades antiterroristas na organização Bravers, Kanako só havia usado sua habilidade em pessoas comuns. Havia alguns criminosos entre eles, mas ela não percebeu que todos eles pelo menos possuíam mentes sãs. Os terroristas, por outro lado, possuíam crenças e valores extremos que não eram aceitos pela sociedade e não temiam a morte. Kanako foi incapaz de aceitar essas memórias. Só podemos imaginar como foi difícil copiar e colar as memórias dos outros, mas estremeço só de pensar em ter que reviver as memórias de alguém como Rick Paris como se fossem minhas, disse Privel. Ela estava se referindo ao homem que enganou e assassinou horrivelmente vários Scylla, incluindo Orbia, a quem ela amou como uma irmã, a fim de tornar seu irmão mais velho o Duque do Ducado de Sauron. Ela podia ver o raciocínio por trás de suas ações, mas ele seduziu Scylla a se apaixonar por ele e depois os assassinou. Ela só conseguia pensar na mente de alguém que faria algo grotesco. Isso era especialmente verdadeiro considerando que ele respeitava e amava seu irmão, Raymond Paris. Suponho que isso signifique que os guerreiros que tiram vidas para sobreviver são diferentes dos criminosos políticos que matam por suas crenças. Suponho que Gordon se enquadraria nessa categoria, assim como Isla quando ela ainda estava viva, disse Basgia. Kanako assentiu. Em Origin, ela copiou as memórias de soldados que mataram inimigos em batalha e policiais que mataram criminosos a tiros, mas nada aconteceu. Bem, eu nunca conheci Gordon ou Isla enquanto ela ainda estava viva, Kanako apontou. Mas eu acho que você está absolutamente certo. As memórias de um fundamentalista fanático e de um vampiro que teve interesses perturbadores por dezenas de milhares de anos. Tenho a sensação de que isso seria muito perigoso. Foi difícil para você também. Eu passei pela mesma coisa, então eu entendo, disse o Gazermi Numaitome, que era um indivíduo reencarnado com experiências semelhantes. Mas recorri ao álcool para escapar da realidade, tentei suicídio e usei drogas. A próxima coisa que eu sei é que eu estava em um hospital. Você não foi hospitalizado, não é? No mínimo, você não parecia estar sofrendo tanto quando se juntou a nós, disse Plutão, outra das personalidades de Legion. Eu não fiz nada incrível. Eu simplesmente usei Vênus para cortar as memórias que provavelmente seriam a causa dos meus pesadelos, disse Kanako. Eu apagaria minhas próprias memórias ou as substituiria pelas dos outros. Depois de fazer isso repetidamente, tornei-me imune a qualquer coisa que vi. Isso correu bem? Parece tão perigoso quanto os experimentos de Vandaliel e Luciliano, disse Caxia, um ex-aventureiro que era um gol como Build. Não, respondeu Kanako com um suspiro.
Eu não podia falar com ninguém sobre isso, já que mantinha minha habilidade em segredo de todos, então fiz o possível para me virar sozinho, mas no final, matei pessoas e me tornei o tipo de pessoa que não senti nada depois de trair as pessoas que pensavam em mim como um aliado, como marionete. Esqueci totalmente que as memórias não são simplesmente pedaços de informação. Eles têm emoções ligadas a eles e formam a base das experiências que moldam nossas personalidades. Os eventos que se seguiram foram exatamente como Legion e os outros sabiam. Kanako começou a conviver com o grupo de membros de Murakami que se sentiam insatisfeitos com os Bravers, aqueles que também tiveram seus sonhos destruídos e aqueles que achavam que seu trabalho era perigoso e não estavam sendo pagos o suficiente para isso. Depois disso, o grupo aceitou a sugestão do Avalon Rikudo Ijiri, sequestrou o hospitalizado Minuma Itomi, juntou-se à 8ª orientação e então eu morri e agora estou aqui, disse Kanako. Espere, acho que você acabou de pular algo importante, disse o Arani Gizania. Mas as coisas que aconteceram depois que reencarnei em Lambda não são interessantes. Não é isso, é a maneira como você reformou ou mudou sua maneira de pensar, disse o Impusa Muse. Kanako piscou confusa. Ela não se considerava reformada. Ela traiu Rodcourt e se juntou a Vandaliel porque pensou que a recompensa por fazer isso era maior do que a alternativa. Ela não decidirá que Rodcourt e Murakami estavam errados e que Vandaliel estava certo. Do ponto de vista de Kanako, Vandaliel versus Rodcourt não era um conflito de justiça contra o mal, simplesmente seus interesses conflitavam entre si. Era o mesmo que as guerras que ela tinha visto na Terra e na origem. Kanako não acreditava que Vandaliel estivesse do lado da justiça. No entanto, ela tinha certeza de que neste mundo ela ganharia mais em Talochein, a nação que ele governava. Eu não acho que me reformei ou algo assim. Quero dizer, suponho que não matei muitas pessoas depois de reencarnar aqui, mas matei algumas por trabalho, incluindo os bandidos que matei no começo. Para começar, eu também nunca matei pessoas sem motivo na minha vida anterior, disse Kanako. Isso pode ser verdade, mas... Você não está ciente disso? Plutão perguntou a ela. Você é surpreendentemente pouco perceptivo, disse Emma. Consciente. Plutão, Emma, eu pareço um santo ou algo assim para você? O que você acha, Build-san? Kanako perguntou voltando-se para Build. Build sorriu para ela. Talvez não seja uma santa, mas acho que você é uma boa menina. Isso mesmo, isso é. Espere, por que você acha isso? O interior do meu estômago está escuro como breu, sabe? Kanako exclamou. Conteúdo patrocinado. O que? Isso não é algum tipo de doença? Nunca ouvi falar que os órgãos internos de alguém são pretos. Privel gritou em alarme. Significa que sou uma pessoa má. TLN, o interior do estômago de alguém é preto é uma frase japonesa que significa que a pessoa é conspiradora, perversa ou maliciosa. Kanako, deixando de lado o que você pensa de si mesmo, aí está a prova de que você se reformou, ou melhor, de que você é uma boa pessoa. Todos nós recebemos a proteção divina de Deanna, a gigante da lua, não é? Disse Basdia. Recuperando a compostura depois de ouvir a voz suave de Basdia, Kanako pensou naquela época. Mas não foi há muito tempo. Quando ela, Darcy e Azadiris e Zandia estavam no palco, Deanna apareceu junto com Tiamat e deu a eles sua proteção divina. Isso é verdade, mas o que você está tentando dizer? Você, Plutão e os outros receberam proteções divinas também, não é? Disse Kanako sem entender direito. Você sabe, Kanako. Deuses não são oniscientes ou onipotentes. Mas eles não são descuidados o suficiente para dar diretamente suas proteções divinas para aqueles que se opõem aos seus ensinamentos, disse Privel, que também era sacerdotisa de Mehebeveil. Kanako ficou em silêncio por um momento enquanto considerava o significado dessas palavras, e ficou pasma. Eu vejo. Quando penso em deuses e proteções divinas, a impressão que Rodcourt me deixou é tão forte que nunca pensei muito nisso, mas... Uva, devo ir agradecê-la agora? Ela disse apressadamente, tendo percebido que havia recebido algo muito valioso, mas Privel e os outros ainda estavam calmos. Considerando a reação de Kanako, esse deus chamado Rodcourt deve ser realmente indigno de confiança, disse Privel. Normalmente conceder uma proteção divina a um indivíduo é uma forma de os deuses mostrarem sua crença nas qualidades e na personalidade dessa pessoa, disse Gizania. Bem, existem alguns casos em que os indivíduos os recebem por meio de suas conexões, disse Muse.
Isso é verdade para mim e para você, Miozidono, mas, mesmo assim, os deuses não os concedem àqueles de natureza doente. De fato, receber uma proteção divina de um Deus carregava um grande significado. O ato de conceder uma proteção divina era uma declaração do Deus de que o destinatário era uma personificação de seus ensinamentos, uma pessoa sagrada. As proteções divinas foram concedidas apenas a um punhado de sacerdotes, ministros e clérigos que explicaram diretamente os ensinamentos dos deuses para as massas de crentes. Em outras palavras, tais indivíduos eram aqueles que haviam sido escolhidos por um Deus. Claro, se tais indivíduos começassem a ignorar os ensinamentos e caíssem na imoralidade. No caso de vida, isso significaria esquecer a preciosidade da vida e repetidamente cometer massacres sem sentido, ferindo e matando impiedosamente mães grávidas, bebês e amantes. O povo não reverenciaria um Deus que desse proteção divina a tal indivíduo. Foi por isso que os deuses escolheram cuidadosamente aqueles a quem deram suas proteções divinas, ou pelo menos, a maioria dos deuses o fez. Ao conceder sua proteção divina a Kanako, Diana teria considerado a personalidade de Kanako e pensado que não havia problemas. O povo de Talochein certamente interpretaria dessa forma. Quanto a Rodcourt, que nada ensinou, não liderou o povo nem olhou para o passado. Ele simplesmente concedeu sua proteção divina aos indivíduos reencarnados para torná-los mais fortes. Calma, está tudo bem, disse Basdia. Ela pode lhe dar um sorriso amargo quando souber que você acabou de perceber isso, no entanto. Realmente. Kanako deu um suspiro de alívio ao corrigir sua postura e encarar Basdia e os outros mais uma vez. Teria sido mais do que um escândalo se eu tivesse algo tão grande tirado de mim logo depois de recebê-lo. Achei que minha vida de artista, pela qual trabalhei tanto, havia acabado. Você é firme, não é? É verdade que você não é uma má pessoa, mas também não é um santo, disse Plutão. Aprendi algo que nunca esperaria, e as coisas saíram diferentes do que eu imaginava no começo. Mas vou virar uma nova página e fazer o meu melhor. Então vamos todos dar o nosso melhor esforços juntos. Kanako disse, levantando o punho no ar. Sim. Todos os outros comemoraram, levantando os punhos no ar com ela. A propósito, no que todos estão colocando seus melhores esforços juntos? Perguntou Muse. Por que estamos todos reunidos aqui em primeiro lugar? Hitomi questionou. Todos de repente perceberam que havia algo estranho nessa situação. Por que todos eles se reuniram em uma sala e ouviram a história da vida de Kanako? É porque eu quero que você me ajude com o plano das 100 garotas mágicas de fazer mais ídolos, é claro, disse Kanako em um tom casual, como se não houvesse nada fora do comum no que ela acabará de dizer. O que? Podemos nos tornar garotas mágicas? Build gritou de excitação. Build, não se empolgue. Kanako, não ouvimos nada sobre isso, exclamou Privel. Porque eu não te contei, disse Kanako. Se eu explicasse de antemão, não pensei que todos vocês viriam. Então, sobre o que foi toda essa conversa? Privel perguntou. Eu não escondi nada e disse a verdade, planejando persuadi-lo levando-o às lágrimas, contando-lhe a triste história do meu passado e dizendo que preciso do amor e da ajuda de todos para minha nova vida, disse Kanako. Ela reuniu todos aqui sem contar a eles o importante tópico principal, planejando criar uma atmosfera onde eles estariam dispostos a cooperar com ela. Contando-lhe sobre seu passado para ganhar sua simpatia e pena. Comecei a suspeitar que você tinha algum tipo de objetivo no meio do caminho, mas, murmurou Plutão. Mas por que você precisa de mais membros? Parece que vocês 4 estão indo bem, disse Tommy. Parece que sim, disse Kanako. Faltam tantas coisas para continuar nosso entretenimento de forma sustentável. Não estou planejando fazer shows toda semana, nem todo mês, nem nada, mas... Kanako havia apenas recentemente experimentado fazer parte de seu primeiro show de ídolos em Lambda. Ela havia usado sermões e hinos para reunir as pessoas, mas a resposta do público não poderia ter sido melhor. No entanto, se ela parasse por aqui, os shows de ídolos não se enraizariam como cultura. Havia mais raças com longa expectativa de vida do que humanos no continente negro e na região sul deste continente, então eles não seriam esquecidos rapidamente como seria na Terra e na origem. Mas não havia mídia de armazenamento como televisores, internet ou DVDs, então eles desapareceriam a menos que fossem conduzidos regularmente. Era por isso que Kanako queria fazer um show de ídolos a cada temporada, se possível. Para que ela pudesse fazer isso, ela precisava de membros e instalações.
Ser um ídolo não é o trabalho principal de Darcy-san, Zandia ou Zadiris. Não podemos ter Knoshin como nosso palco todas as vezes, e talvez eu não consiga trabalhar na indústria do entretenimento em tempo integral, disse Kanako. É por isso que pensei que deveríamos ter mais membros que pudessem trabalhar regularmente. Kanako pretendia registrar várias dezenas de ídolos, garotas mágicas, e ela recrutaria os membros que estavam livres para os sermões. Esse era o sistema que ela estava planejando. O único requisito para se tornar uma garota mágica neste mundo era estar suficientemente acostumado a controlar o próprio mana para manipular os cajados de transformação, que eram itens mágicos. Foi por isso que Kanako reuniu as pessoas que estavam presentes agora. Você realmente só precisa de um membro, não é? Então, você não deveria estar pensando no que fazer quando Knoshin não estiver disponível? Perguntou Gizania. Gizania-san, isso seria demais para mim. Eu não vou fazer isso. E Vandaliel prometeu que eu poderia emprestar Demon King familiares para apresentações, então poderemos cantar desde que tenhamos um local grande o suficiente, disse Kanako. Falando honestamente, não havia palco melhor neste mundo do que Knoshin. Ele poderia improvisar um palco à vontade em qualquer local e também faria as malas depois. Mesmo na Terra e no Origin, não havia local para apresentações ao vivo tão eficiente e flexível quanto ele. Mas Kanako nem sempre podia contar com ele. Ao contrário de Vandaliel, Knoshin não podia fazer cópias de si mesmo. Também posso usar a habilidade do caos para brilhar um pouco, e também posso ficar transparente e fazer asas para voar, acrescentou Kanako. Ela adquiriu a habilidade do caos ao se tornar uma elfa do caos, permitindo que ela transformasse temporariamente seu corpo. Parecia que havia diferenças entre os indivíduos em que tipos de mudanças poderiam ser feitas, mas, felizmente, Kanako poderia fazer muitas mudanças que seriam úteis em apresentações no palco. Isso teria sido avaliado como mudanças que seriam úteis em combate para qualquer outra pessoa, no entanto. Foi por isso que Kanako decidiu pensar em locais mais tarde. Taloshein tinha instalações teatrais permanentes e nas nações profundamente religiosas da região sul do continente, sempre haveria igrejas. Essas igrejas tinham espaços abertos à sua frente para a pregação de ensinamentos e cerimônias de adoração aos deuses. Isso seria suficiente para cantar e dançar. Foi por isso que Kanako priorizou os membros da coleta. Mas você está bem comigo? Eu só cantava e dançava o melhor que podia durante os festivais, Build murmurou. Ela queria se tornar uma garota mágica, mas estava hesitante agora. Está bem. Você vai se tornar grande em breve, Build-san, eu prometo. Kanako declarou, inclinando-se para a frente e segurando a mão de Build. Conteúdo patrocinado. Realmente. Você tem talento. Eu prometo. Kanako não estava falando sem sinceridade. Não era apenas Build, ela reuniu todos aqui porque todos eles tinham talento. Nenhum deles recebeu aulas de dança ou treinamento vocal, mas todos eram guerreiros poderosos. Dançar se presta a habilidades de combate, e o inverso também era verdade até certo ponto. No mínimo, nenhum deles estava sem esperança. Assim, Build aprenderia a dançar com relativa rapidez se a praticasse. Haveria alguns tipos de dança para os quais ela seria adequada e outros para os quais não, mas era certo que ela se tornaria capaz de dançar de acordo com um certo padrão. A voz dela também não é ruim, e ela é fofa também. Ela é mãe de um menino de 8 anos. Todo mundo também. Talvez seja porque há muitas mulheres bonitas neste mundo, ou talvez seja porque elas são membros das raças de vida, pensou Kanako. De qualquer forma, todos devem brilhar se os polir. Build agarrou as mãos de Kanako com as suas. Eu vou fazer isso. Barbie também está torcendo por mim. Eu disse a ela que vou te encontrar hoje, e ela parecia tão animada, me perguntando se mamãe vai se tornar uma garota mágica. Farei o meu melhor. Espere, você está falando sério? Gritou Kashia. Kashia-san, por favor, junte-se a nós, disse Kanako. Eu também? Bem, se você está contando comigo, então vou tentar o meu melhor, mas Kashia disse hesitante. Você me convidou há muito tempo e eu pretendia aceitar. Estarei priorizando cuidar das crianças. Você vai ficar bem com isso? Perguntou Basdia. Ela costumava deixar a filha em creches e coisas assim enquanto trabalhava limpando masmorras e caçando monstros. Isso era uma coisa que ela não podia sacrificar. Claro, disse Kanako. Na verdade, você pode trazê-los para os locais.
E isso seria realmente útil, estaria contribuindo para nossos esforços de expressar os ensinamentos da deusa da vida e do amor através da música e da dança. Nessa frente, seria conveniente ter um ídolo ativo que fosse mãe de uma criança. Então, você está me incluindo? Perguntou Privel. Claro. Você sabe cantar e dançar, não sabe, Privel? Disse Kanako. Quero dizer, eu posso, mas meu corpo é diferente do seu. É impossível para mim dançar como você, sabe? Disse Privel, apontando para os 8 tentáculos que formavam a parte inferior de seu corpo. Ela não tinha nenhum complexo sobre essas pernas, na verdade, eles eram uma fonte de orgulho para ela. Eram pernas muito bonitas, mas executar as mesmas danças que os membros de raças de 2 pernas seria impossível. Pelo mesmo motivo, eu também não posso, e acho que seria perigoso para mim dançar tão ativamente quanto você, disse Gizania, uma arane de grande porte. Era impossível para ela dançar como um humano também. Além disso, a parte inferior de seu corpo, semelhante a uma aranha, era muito grande e sólida. Uma pessoa comum sendo atingida por ela seria uma recriação de um acidente de trânsito na Terra. Mas Kanako não recuaria. Privel-san, você pode fazer danças no estilo Sila? Não, eu quero que você faça. E Gizania-san, vai ficar tudo bem, já que vou deixar você cantando por um tempo, ela disse. Muitas das raças de vida tinham corpos muito diferentes dos humanos, assim como Privel e Gizania. Este foi um ponto importante, mostrando que mesmo essas raças poderiam se tornar garotas mágicas, permitindo que as atividades de Kanako alcançassem um público mais amplo. Muse-san, você está bem com isso também, não está? Seus braços de foice não são perigosos se você os dobrar, disse Kanako. Isso é verdade, mas eu sou um ninja. É aceitável que eu seja tão notável? Muse se perguntou. Os ninjas recentes da Terra e da origem enlouquecem de maneira espetacular sem se esconderem, disse Kanako a ela. É assim mesmo? Nesse caso, farei um esforço pelas crianças que terão o título de Kunoichi no futuro, declarou Muse. Você meio que mentiu para ela, Kanako, disse Plutão. Bem, os ninjas deste mundo também não se escondem, então está tudo bem, disse Tomi. Mais importante, as coisas estão surpreendentemente indo do jeito que Kanako pretendia. Ninguém se sente hesitante sobre isso? Plutão se perguntou. Acho que não, disse Tomi, analisando por que o recrutamento de Kanako estava indo tão bem. De acordo com essa análise, em primeiro lugar, Build, Muse, Privel e os outros não tiveram uma impressão negativa sobre o mundo do entretenimento. Nas sociedades humanas existiam bandas, grupos de teatro e trupes de artistas itinerantes. Talvez eles possam ser considerados o mundo do entretenimento da Lambda. Mas os Ghouls viveram em Devil's Nest, os Sila foram encerrados em seu próprio território e o resto das raças de vida viveram dentro da Cordilheira Bondar. Eles não tinham nenhuma ligação com tais artistas. Assim, eles não tiveram má impressão dos animadores. Em segundo lugar, nenhum deles pretendia apostar toda a sua vida em atividades de entretenimento. Seria, no máximo, um trabalho secundário para eles. Todos eles eram capazes de caçar monstros em Devil's Nest e Dungeons por conta própria, o que era suficiente para ganhar a vida. Além disso, eles eram de culturas onde as mulheres usavam roupas altamente reveladoras, mas para começar, todas elas eram famosas antes mesmo de fazer sua estreia no palco. Basji era próxima de Vandaliel desde antes da restauração de Taloshein, e ela era filha de Zadiris, que já havia estreado como uma garota mágica. Privel era uma das filhas da figura central da raça Sila, uma sacerdotisa de Merribeveil e uma das noivas de Vandaliel. Gizania e Muse também se enquadram nessa categoria. Build e Kashia não eram tão conhecidas quanto as outras, mas, mesmo assim, eram famosas entre os Ghouls. Assim, eles quase não hesitaram em subir no palco. Entendo. Então, você quer que fiquemos no palco também? Desculpe, mas vou deixar esse tipo de coisa para Plutão, disse Baba Yaga. Que terrível da sua parte, Baba Yaga, disse Plutão. Nós trabalhamos tanto juntos para ganhar fãs em nossos shows anteriores. Você estava mandando beijos para as câmeras antes de quebrá-los, não é? Disse Tomi. Você não precisa desenterrar as coisas tolas que eu fiz quando era mais jovem. Isso não tem nada a ver com Kanako nos convidando. Baba Yaga gritou indignada. Kanako, é melhor você perguntar a Giena ou Tarei ao invés de nós. Eles ficarão felizes em se juntar a você. E você deveria tentar sua amiga Melissa. Tenho convidado Melissa pelo menos uma vez por mês. Ela continuou recusando até agora, disse Kanako.
Além disso, Giena-san e Tareya-san já concordaram com isso. O que? Baba Yaga exclamou. Giena-san ama garotas bonitas, então eu sentei em seus joelhos e olhei para ela enquanto eu implorava e ela concordou imediatamente. E Tareya-san disse que não deixaria Zadiris fazer o que quisesse mais, explicou Kanako. Bem, Tareya-san está ocupada fazendo equipamentos feitos dos fragmentos do Rei Demônio, então ela terá que ensinar sua equipe de trabalhadores até certo ponto antes de poder participar de nossas atividades. O alcance de Kanako já havia se estendido além do que Legion esperava. Além disso, ela pretendia persuadir persistentemente Legion a se juntar a ela, incluindo Baba Yaga. Atualmente, Legion só poderia se transformar na aparência original de uma personalidade individual por vez, mas no futuro, talvez eles pudessem se separar e todos simultaneamente assumirem suas formas originais. Se isso acontecesse, eles seriam capazes de conduzir um sermão por conta própria. Não havia como Kanako deixar escapar um recurso tão valioso. Você está vivendo isso, não é? Você não está ainda mais animado do que estava no Origin? Baba Yaga murmurou. Claro, disse Kanako. Na minha terceira vida, este é o momento em que mais fui abençoado. Bem, no entanto, sinto muito pela família que deixei para trás em minhas vidas anteriores. A família de Kanako já havia cortado contato com ela no Origin e no final, Kanako era oficialmente uma investigadora dos Estados Federais, então eles não teriam sido prejudicados pelos rumores sobre ela. Kanako perguntou sobre sua família na Terra antes de reencarnar em Lambda, e parecia que eles haviam se recuperado. E agora, em sua terceira vida, a jornada até ela se tornar uma cidadã de Talochein tinha sido um grande problema, mas as coisas correram surpreendentemente bem depois disso. Vandalion não apenas a aceitou, mas também confiou em Kanako e seus companheiros de forma inesperadamente rápida. Embora tenha sido a pedido de Zadiris, ele deu a Kanako um cajado de transformação que era uma arma de última geração, e ele também foi muito cooperativo com suas atividades relacionadas ao entretenimento. Já houve um artista na história que recebeu tanta ajuda do governante de um país, e de um país tão grande? Não, certamente não tinha. Embora Kanako tivesse prometido uma reencarnação em um mundo semelhante à Terra, não havia como dizer o que aconteceria depois disso. Uma quarta vida não tinha valor em comparação com a que ela estava vivendo agora. Conteúdo patrocinado. É exatamente por isso que não posso me dedicar completamente às atividades de ídolos até um tempo depois. Preciso recrutar e treinar membros e funcionários e estabelecer um sistema adequado, disse Kanako. Por quê? Perguntou Basdia. Porque no caso muito improvável de Vandaliel ser derrotado pelas forças de Alda ou Rodcourt ou quem quer que seja, minha vida abençoada chegará ao fim, respondeu Kanako. Definitivamente não sou fraco e tenho Vênus, então vou lutar enquanto puder. Embora Kanako não fosse uma santa, era natural que ela quisesse fazer algo em troca da maneira maravilhosa como fora tratada. E assim Kanako ganhou novos membros, mas Gufagar apareceu no dia seguinte logo após suas aulas e levou Darcia para o continente Bangaia. Assim, Kanako precisava de alguém para substituí-la imediatamente. E enquanto ela cochilava para dormir, procurando em seus pensamentos por uma boa ideia sobre quem procurar em seguida, a próxima coisa que ela soube, ela estava de pé em um prédio em forma de cúpula com um teto aberto. Ela podia ver um número incontável de luzes sendo seguradas pelo público que estava sentado nas cadeiras ao seu redor, e ela podia ver todos fazendo algum tipo de trabalho do outro lado do público. Assim, Kanako assumiu que isso era algum tipo de palco. Então ela cantou uma música para animar a todos, mas, no meio de sua música, ela se deu conta. A luz do que ela pensava serem bastões luminosos redondos era na verdade um número incontável de globos oculares brilhantes. E o que ela pensava ser uma audiência era na verdade feito de silhuetas de massa se contorcendo de carne, chifres e carapaças. A cúpula branca ao redor dela era na verdade um enorme crânio. Na verdade, ela estava cantando dentro da cabeça de Vandaliel, que foi dividida em duas. Kanako acordou e olhou para o teto, assustada. Você tem que me avisar se eu não devo usar meus sapatos. Acabei pisando naquelas coisas cinzentas moles, ela murmurou para si mesma. E então ela fechou os olhos mais uma vez. Em seu sonho, ela tirou os sapatos corretamente. Quando ela acordou de verdade mais tarde, ela percebeu que havia recebido alguma misteriosa proteção divina. Quanto essa pessoa pretende me mimar? Ela se perguntou enquanto se contorcia na cama. Nome:
Kanako Tsuchiya raça, elfo do caos, transformado de elfo. Idade, 2 anos, aproximadamente 15 anos na aparência. Título, indivíduo reencarnado, garota mágica, evangelista. Trabalho, ídolo mágico. Nível 27. Histórico do trabalho, ladrão aprendiz, mago, arqueiro, ladrão, mago de atributo de terra, técnico de fogo de artifício, garota mágica. Habilidades passivas, visão no escuro, transformado de visão noturna. Detectar presença, nível 5. Aumento do poder de ataque quando equipado com um arco. Pequena regeneração rápida, nível 1 novo. Força sobre-humana, nível 1 novo. Resistência mágica, nível 1 novo. Sedução, nível 2 novo. Autoaperfeiçoamento, antepassado, nível 3, novo. Autoaprimoramento, orientação, nível 3, novo. Habilidades ativas, magia de atributo de terra, nível 8, level up. Magia de atributo de água, nível 7. Magia de atributo de vida, nível 6, level up. Controle de mana, nível 7, level up. Canto, nível 7. Dança, nível 7. Técnica da adaga, nível 4. Técnica de luta desarmada, nível 3. Tiro com arco, nível 5. Passos silenciosos, nível 5. Arrombamento, nível 3. Armadilha, nível 3. Arremesso, nível 3. Composição, nível 3, novo. Técnica de artilharia, nível 1 novo. Fabricação de fogos de artifício, nível 3, novo. Habilidades únicas, Vênus, Caos nível 10, novo. Proteção divina de Deanna, novo. Proteção divina, novo. AV, conteúdo patrocinado.